A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aqui é o teu irmão em Cristo Jesus, teu irmão Isaías Bragança, do canal Ilustração Louvor. Tem uma palavra de Deus para o teu coração nesta manhã. Glória a Jesus, a qual o Senhor tem assim tocado no coração para poder estar trazendo aos nossos irmãos. Uma palavra muito forte, muito abençoada. Glória a Jesus. Aqui em Isaías 43, meu xará, né? Profeta Isaías 43, no versículo 13, que diz assim a palavra de Deus: ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem pedirá? Louvado seja Deus. Amados irmãos, se você for analisar, olhar a palavra desde Gênesis a Apocalipse, você vai ver a ação de Deus, tantos milagres que Ele operou. Se for registrar tudo que Deus fez na Bíblia, né, nada pode impedir o trabalhar de Deus, né? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus, Ele mostrou que Ele garante a bênção e a vitória na vida de alguém. Porque se Ele prometeu algo para você, Ele vai cumprir, não é? Ele vai cumprir, louvado seja Deus, de acordo com aquilo que Ele prometeu na tua vida. Mas eu quero também trazer uma palavra aqui no livro Jeremias, capítulo 18, e o versículo é o 7. Jeremias 18, versículo 7, que diz assim: no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Olha só o versículo de número 9. E no momento em que eu falar de uma gente, de um reino, para o edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Meus irmãos, então a pergunta lá no capítulo de Isaías 43, versículo 13, se você analisar aqui a parte final aqui do versículo 13, né? 43 de Isaías 13, lá no finalzinho, que é uma parte muito citada, né, pelos pregadores. Operando eu, quem impedirá? Dá a entender que Deus vai fazer aquilo que prometeu na vida de uma pessoa, custe o que custar, independente da circunstância, da situação que ela vive, Deus há de fazer, né? Mas, irmãos, entenda bem que a pergunta que o versículo está falando, operando eu, quem impedirá, é uma pergunta, tem um ponto de interrogação aqui no final. Então, quando Deus pergunta, operando eu, quem impedirá? Então, eu quero te chamar a sua atenção que o inferno não pode impedir o trabalhar de Deus na sua vida. Ninguém pode impedir o trabalhar de Deus na tua vida. Pessoas que estão à sua volta, né, que seja aonde você estiver, para que essa operação divina continue em pé, para que essa promessa de operação divina na sua vida continue de pé, é necessário uma coisa: é ir para Jeremias 18, aonde está a resposta. Porque aqui no versículo 7 em diante, Deus está dizendo que
quando ele faz uma promessa de bem a uma nação, se essa nação fizer o mal, ele arrepende de fazer o bem. E se Deus prometer fazer o mal, mandar enviar o mal para uma nação, e eles não dando ouvido à voz de Deus, então Deus se arrepende de fazer o bem. A única pessoa que pode impedir o trabalhar de Deus na vida do homem, na vida da mulher, olha para o espelho e você vai saber a resposta. A única pessoa que pode impedir, porque aqui Isaías está fazendo uma pergunta, operando Deus, quem impedirá? Olha para o espelho e você vai ter a resposta. A única pessoa que pode impedir, atrasar, bloquear o trabalhar de Deus, a promessa, a operação de Deus na sua vida é você mesmo. É você mesmo. Aí depois não adianta dizer que foi o vaso que errou, que foi o vaso, que foi o pastor que pregou e profetizou sobre a tua vida e nada aconteceu. Porque Deus não faz a obra na vida de uma pessoa sozinho. Deus não faz. Deus não cumpre uma promessa na vida de alguém sozinho. Tem que ter a participação sua. Tem que ter a sua participação. Eu tenho que me empenhar para isso. Nós não temos patrões. Nós não temos chefes. Nós somos submissos a eles. Nós fazemos tudo aquilo que Ele ordena a nós fazer. Mas quando Deus nos ordena fazer algo para o nosso bem, para o nosso bem nós não queremos. Aí nós queremos que Deus faça tudo sozinho, Irmãos, devemos saber interpretar a palavra de Deus, porque tem tanta gente fora que às vezes você vai falar de Jesus para ele, são pessoas frustradas, que aprenderam o evangelho errado. Tem que sair do caminho mal para que Deus possa cumprir na sua vida as promessas. Pessoas que vão para a igreja, aprendem de uma forma que Deus vai fazer e que Deus vai operar e que Deus vai cumprir as promessas, mas não ensina a pessoa a sair da vida errada. Tem que abandonar os caminhos errados. Jeremias 18, acabei de ler. No versículo 9, tá, irmãos? 18, versículo 9. E no momento em que eu falar de um agente e de um reino para edificar, para abençoar, no momento em que eu falar que vou abençoar, no momento em que eu falar que eu vou operar, e se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei. O Senhor vai voltar atrás naquilo que Ele prometeu. Ele vai se arrepender do bem que Ele haveria dito, que falaria. Aquela promessa vai ficar emperrada, aquela promessa vai sair, vai ficar parada. Daniel fez um propósito diante de Deus de 21 dias. E nesses 21 dias ele se manteve fiel a Deus ali no propósito. Mas quando o anjo veio falar com ele, o anjo diz assim: olha, Daniel, homem muito amado, homem muito desejado, por tua causa eu vim, fui enviado a ti desde o primeiro dia. Olha, desde o primeiro dia, não foi no final da campanha dele, do propósito dele. Ele fez o propósito de 21 dias. Não veio no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, nem no 20º e nem no 21º. Não veio a bênção para ele. Veio no primeiro dia, irmãos. A bênção veio para ele. Entende? Então, só que houve uma batalha espiritual. E esse tempo que Daniel ficou no propósito é advérbio de tempo, não é? Advérbio de tempo.
Eu não sei qual é o tempo que Deus tem estabelecido para a tua vida e te entregar a tua bênção, a tua vitória. Eu não sei, né? Pode durar a vida inteira, né? Pode durar uma semana, um mês, um ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Mas tem que manter ali, ó, independente se nós vamos receber a bênção ou não. O maior propósito nosso nessa vida é alcançar a salvação, a vida eterna. Porque sabemos que tudo nessa vida é passageiro, mas sabemos que tem uma vida eterna nos aguardando. E o propósito do crente salvo é manter-se fiel a Deus até o fim. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele falou: aquele que for fiel até o fim será salvo. Então você pode fazer tudo direitinho e depois pensar assim: vou parar por aqui, não vou mais adiante. Tudo que você fez ficou perdido, vai ficar perdido, né? Porque o propósito da nossa salvação é ir até o fim. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele foi até o fim. O propósito de Cristo para salvar nós era de ir até o fim. Ele não poderia ir até metade. É por isso que é exigido da nossa parte ir até o fim, porque foi Ele que fez até o fim aquilo que nós não poderíamos jamais fazer, e Ele fez. Entende? Então nós temos que ir até o fim da jornada para alcançar o nosso maior propósito da fé cristã. Presta atenção, voltando lá no Isaías 43, aqui o 13, né? Lá no finalzinho do versículo, a parte C do versículo: operando eu, quem impedirá? A única pessoa que pode impedir trabalhar de Deus é você mesmo. Você pode impedir ou você pode não impedir, deixar Deus trabalhar. Mas para Deus trabalhar na tua vida, te abençoar, mudar a sua história, mudar a tua vida, é necessário que você mantenha-se na posição, mantenha-se marchando, mantenha-se firme, para que Deus realize. Deus falou que operando Ele, nada vai impedir. É verdade, Deus garante. Deus garante, ainda que o inferno se levante, Ele garante que a vitória virá para ti. O príncipe da Pérsia não se levantou contra Daniel e a vitória não chegou para Daniel. Pode levantar o que for, inimigos, pode se levantar contra a tua vida, todo tipo de pessoa, de gente, porque Deus garante que, se depender, louvado seja Deus, dependendo dEle, Ele há de cumprir as promessas, as vitórias na tua vida. Ele vai cumprir, mas a única pessoa que pode impedir isso é você. Se você não quiser mais que essa promessa cumpra na tua vida, você pode colocar o freio, né? Você pode pisar o pé no freio e parar. Mas se você quiser que as promessas de Deus cumpram na sua vida, continue tacando marcha, continua seguindo em frente, não pare, não olhe para os ventos, não olhe para as lutas, porque você não é o primeiro e nem o último que vai estar aí na vida sem passar prova, né? Você não é o primeiro nem o último que passa prova. Todo mundo passa prova quando tem propósito diante de Deus. O homem que tem propósito, a mulher que tem propósito com Deus, são provados como ouro no fogo, meu querido. São provados como ouro no fogo. Mas depois de ser aprovado, há uma grande recompensa de Deus para a tua vida. Fica aí com essas palavras para a tua meditação. Fica aí com essas palavras
Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Inscreva aí no nosso canal se você gostou desse conteúdo. Inscreva no nosso canal Ilustração Louvor, né? Temos palavras de Deus, louvores, pregações, ilustrações, e o Senhor alcançando vidas através da palavra que está sendo pregado. Em nome de Jesus, é assim que Deus, em Cristo Jesus, te abençoe. Amém e amém, Jesus. Amém.